Gravação iniciada. Então, novamente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso evento. Hoje é a nossa última palestra virtual dessa semana de homenagem aos conciliadores e mediadores. Para quem está assistindo aqui pela primeira vez, vou passar algumas orientações sobre os nossos eventos virtuais, em seguida já passar também para apresentar o nosso tema de hoje. Esse nosso evento virtual está sendo gravado, fica disponível posteriormente no site do NUPEMEC, na aba de palestras. A gente também pede a todos, podem manter suas câmeras ligadas, a gente pede que mantenham os microfones desligados enquanto não estiverem falando, para evitar aqui algum sinal de microfonia. A gente informa também que ao final do evento a gente vai disponibilizar um link para que vocês possam preencher e receber o certificado por e-mail na semana que vem, mais ou menos, certo? Nessa semana de homenagem aos conciliadores, a gente está trazendo temas que são de valorização do profissional, desses profissionais que são essenciais à nossa atividade judiciária. Estamos também apresentando projetos de outros institutos, outras instituições aqui do estado do Ceará que trabalham com conciliação, com mediação de forma ampla. Acho que a gente está com o microfone aberto, Janaína, vou te pedir para procurar quem é, para a gente ir já desligando e ajudando eles, tá? E para o tema assim, de hoje, para a gente encerrar assim, a nossa participação virtual, encerrar aqui com chave de ouro, a gente está trazendo um projeto que é muito bonito, muito, muito caro a nós também, que é o projeto Laços de Família, projeto que é da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Centro Universitário Uninta, lá de Sobral. Já conheci ele há um tempo, cheguei aí presencialmente, conheci a equipe de lá, e assim, é um trabalho belíssimo que eles vêm desenvolvendo já há algum tempo. E para trabalhar ele, assim, não poderia ser outra pessoa que não a professora Cláudia, já está à frente, junto com a defensora pública, a doutora Manuela, que também esteve à frente por muito tempo. E com a saída dela ficou a professora Cláudia, que está aqui com a gente hoje. Cláudia, já deixo o nosso agradecimento assim, imenso, de coração, por ter aceito esse convite da gente. Trazer um projeto como esse de vocês é muito gratificante, a gente poder falar um pouquinho, dividir essa prática da forma que tem sido nessa semana com o Ministério Público, com a Delegacia de Polícia. Então, assim, a gente te agradece demais esse convite. Para quem não conhece a professora Cláudia, eu vou apresentar aqui brevemente. A professora Cláudia é assistente social e advogada, coordenadora do programa Laços de Família, como eu disse, parceria entre a Defensoria Pública e o Instituto Centro Universitário Uninta. É também professora do curso de Direito, da mesma instituição, doutoranda em Direitos Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, é mediadora e conciliadora do CNJ, também possui formação em mediação comunitária pelo Ministério Público, e está como instrutora em formação aqui dos cursos de conciliação e mediação pelo CNJ, nossa instrutora aqui, que a gente tem muito orgulho. Então, Cláudia, assim, eu acho que tu mesmo vai poder apresentar muito melhor o projeto. Eu passo a palavra a ti, com o nosso agradecimento, com o nosso abraço. Oi, gente, consegue me ouvir bem? Coloquei aqui o fone de ouvido para o som ficar melhor. Consegue me ouvir bem? Tá bem? Pronto. Primeiro dizer da alegria, né? Uma alegria muito grande, um orgulho muito grande de estar com esse grupo tão seleto, vendo rostinhos aí tão queridos, né? Estava vendo aqui a Vládia, o Paulo, aqui, o querido Paulo. O Paulo, inclusive, foi muito importante no nosso processo de formação. O Paulo nos acolheu, né? Tenho uma gratidão muito grande ao Paulo, ao Tupi, que acolheu a tanta gente aqui em Sobral nesse processo de formação. E obrigada com a Andréa, que a melhor parte do currículo é instrutor em formação. Instrutor em formação, porque era um desejo muito antigo nosso. Então, assim, uma alegria grande poder partilhar essa experiência aqui do interior do Ceará, né? Então, eu estou aqui em Sobral, que fica na região norte do Ceará, cerca de 220 quilômetros de Fortaleza. É uma cidade que ela tem consolidado a sua vocação universitária, né? Então, nós temos muitas instituições de ensino privado aqui, com destaque do Centro Universitário Uninta, que é onde eu estou, a Faculdade Luciano Feijão. Temos um campus da UFC, temos a Universidade Estadual Vale do Acarão instalada aqui, e temos muitas outras instituições de ensino com filiais aqui instaladas, como é o caso da Uninassal, da Pitágoras, da Mopar. Então, é uma cidade que ela
ela tem um público que ele é flutuante de segunda a quinta, em decorrência exatamente das faculdades, da presença dos estudantes. O trânsito de Sobral, a gente sabe o horário, né, Paula? A gente aqui de Sobral, a gente sabe o horário por onde a gente pode circular, por conta dos ônibus que vêm de outros municípios, de outras regiões. Então, eu estou fazendo essa contextualização para ressaltar a importância dessa parceria na instituição de ensino privada, com a Defensoria Pública do Estado do Ceará. Então, com muita alegria, eu vou partilhar aqui, um material para que a partir das imagens a gente consiga perceber melhor, né? As imagens, as fotos, elas vão nos proporcionar, né? E aí vocês só me sinalizam se está a tela cheia para vocês, está aparecendo? Está direitinho? Pronto, tá. Pronto. Para mim aqui já apareceu. Então, assim, eu gosto dessa primeira tela e aí eu já trago uma transição, né? E nessa transição, essa parceria com o NUPEMEC, nesse processo de formação, ela é fundamental. Então, a gente está vivendo um momento de transição de projeto para o programa. Então, quando nós surgimos, lá em 2014, essa imagem que está bem acima, era numa casa pequena, a acessibilidade era um pouco dificultada, e ela ficava localizada no mesmo bairro onde fica a sede do UNINTA, né? E a gente tinha uma preocupação muito grande de divulgação desse serviço. A gente começa o serviço em 2014, antes da lei de mediação, antes do CPC. E hoje a gente está nesse processo de transição para um programa que alberga vários projetos, em decorrência da parceria com muitas outras instituições, com outros cursos dentro da instituição. E a gente começa a vincular ao curso de serviço social, que é o meu curso de origem dentro da instituição. A gente nem tinha curso de direito, então. E hoje a gente está nesse espaço, que é onde eu estou agora, que é um espaço muito bonito, uma casa que é tombada. A gente fica numa região considerada de fácil acesso aqui em Sobral, que é próximo do Arco. E estar nesse lugar para nós, ele é muito importante por conta da questão da territorialização da violência aqui em Sobral. Então, existem determinados serviços que, dependendo do território onde ele estiver, as famílias não podem circular. E o lugar onde a gente está sediado é considerado um espaço neutro, onde pessoas de diferentes territórios elas podem circular. Então, isso para nós, por exemplo, a Defensoria Pública funciona do lado do fórum, que funciona próximo de um território que determinadas famílias não podem circular. Então, estar aqui nesse território, ele tem essa importância. E aí, contar um pouco para vocês dessa história, né? O projeto, ele surge como um projeto da Defensoria Pública, né? Então, assim, ele surge como um projeto da Defensoria Pública. Ei, gente, eu estou do lado do VLT, viu? Então, esse barulho é o barulho do VLT. E ele é resultado de uma parceria entre uma instituição pública, a Defensoria do Estado do Ceará, e uma instituição privada, que é o Centro Universitário UNITA. Isso tudo devidamente acordado, mediante convênio. E aqui eu trago uma foto com muita alegria, essa pessoa que está, né, logo perto desse banner com o nome Laços Familiar, a doutora Emanuela. O projeto foi idealizado por ela que escreve o projeto, né? Na ocasião, ela era defensora pública e atuava nas audiências da vara de família, e era muito recorrente encontrar sempre as mesmas pessoas com as mesmas demandas. E foi quando, com essa aproximação, né, com essa aproximação com o Centro Universitário UNITA, se pensou na ideia de criar esse projeto. Hoje nós temos uma equipe, aqui é uma representação da nossa equipe, nós temos uma equipe que é formada, né? A parte toda de estrutura, de serviços gerais, de segurança, e aí nós temos 4 mediadores, todos os mediadores formados pelo NUPEMEC, né? Com muito orgulho. Nós temos uma assistente social e uma psicóloga,
e nós temos uma secretária, e nós temos um programa muito interessante, que é o programa Amigos da Defensoria, que é um programa que é voltado para profissionais recém-egressos da universidade. Muitos profissionais, quando vão fazer processo de seleção, se deparam que não têm experiência. E o programa Amigos da Defensoria, ele acolhe esses profissionais e, em troca disso, a Defensoria Pública emite uma declaração de experiência. Então, a gente é muito procurado pelos nossos egressos do INTA e de outras instituições também, para estarem conosco, e aí eles participam dos processos de formação. Inclusive, nós temos agora uma voluntária amiga da Defensoria que vai passar pelo processo de formação e mediação, então, isso que é bem interessante, né? É bem interessante. Aqui eu trouxe, não, tá certo. Um pouco da série histórica dos nossos atendimentos, né? O ano, a gente percebe, a gente começa lá em 2014, e o nosso maior período de crescimento foi entre 2017, 2018 e 2019. Né? 2018 e 2019 foi realmente um período que a gente cresceu muito. A gente teve uma queda em decorrência da pandemia. Esse gráfico já está desatualizado, porque a gente já sobe de novo, né? Agora, depois aqui da abertura. Mas por que eu estou trazendo esse gráfico em relação a 2018 e 2019? Temos inúmeras análises do porquê desse crescimento, mas uma coisa a gente tem muita certeza desse crescimento foi a participação dos mediadores e dos conciliadores de informação. Né? Então, foram anos de 2017, 2018, 2019, foi um período onde a gente buscou muito, houve uma busca muito grande da formação de novos mediadores, e o reflexo disso foi imediato no nosso serviço. E eu trago esse slide porque a gente está vivendo um momento parecido aqui agora, né? A gente tem um orgulho muito grande, a gente tem 4 instrutores em processo de formação aqui em Sobral. Então, a gente sabe que isso vai ter um impacto muito positivo na formação de novos mediadores e, por sua vez, também nos atendimentos, né? O carro-chefe do nosso atendimento é a mediação, né? O carro-chefe. E aí a gente tem prezado muito pela pré-mediação, né? A gente brinca que a cada fase a gente vai focando em determinadas atividades, buscando se aperfeiçoar. Então, a gente tem buscado muito, e a gente tem buscado aperfeiçoamentos, formações. A equipe fez investimento para fazer uma formação com o professor Vesula, a equipe toda fez essa formação, e a gente tem focado muito na importância da pré-mediação e do atendimento psicossocial. A nossa grande diferença é que a gente tem muito forte essa presença da equipe psicossocial, e essa equipe está se ampliando na medida que outras demandas começam a surgir. Né? Por exemplo, essa semana a equipe de psicologia reunião com um grupo de 3 professores do curso de farmácia do UNITA. O que o curso de farmácia tem a ver com tudo isso que a gente está conversando? Tem sido muito recorrente nos atendimentos a fala de mães de que seus filhos adolescentes estão usando medicação. Então, no momento do acolhimento, no momento tem sido muito recorrente essa fala. E aí a gente, olha, é um sinalzinho, é uma luz que acende para a gente entender o conflito familiar na sua forma mais sistêmica, mais integral, a gente precisa entender isso. E aí o setor de psicologia está se organizando com o curso de farmácia para pensar alguma coisa nesse sentido. Então, assim, esses nossos atendimentos, eles só se ampliam. E aí eu trouxe um pouco para vocês aquilo que mais se apresenta nos serviços, no carro-chefe que a gente tem, que é o serviço da psicologia e o serviço social. O serviço da psicologia, ele tanto pode ser um atendimento individual, como pode ser um atendimento de grupo. Nós não fazemos serviço terapêutico de longo atendimento. A gente faz ali uma escuta breve, né? Algumas situações, essa escuta, ela é realizada em várias sessões, mas nós temos a rede, né? Nós temos a rede, inclusive agora de manhã, a nossa psicóloga está reunida com a prefeitura na rede de saúde mental
de Sobral, e a gente faz os encaminhamentos para os serviços que fazem atendimento clínico. Quais são as maiores demandas? Né? Quais são as maiores demandas que surgem durante as mediações, durante o acolhimento? As mulheres, sentimento de luta, ressentimento, angústia, ansiedade, medo, né? Ultimamente tem chegado muita demanda de violência doméstica, então essa questão da ansiedade, do medo muito presente. Dos homens, dificuldades no relacionamento, dificuldade de expressar sentimento, tanto que a maioria do nosso público é feminino. E nas crianças, angústia após o divórcio dos pais, desamparo, insegurança. Então, isso tem sido as principais demandas. No serviço social, né? O serviço social faz o trabalho individual, de atendimento individual, faz visita domiciliar, faz visita institucional. Há um trabalho muito presente da produção de relatório, de parecer, de encaminhamento, de mapeamento e articulação com a rede de serviços e participação em atividade de educação de direitos humanos e formação, né? A gente adora ir para a rua, adora ir para a praça. Esse momento agora, por conta da pandemia e agora por conta do momento eleitoral, mas a gente já está bem pertinho da gente retornar para essas atividades que são tão importantes. A maior demanda é emprego, seja das mulheres, seja dos homens, e como a mulher, geralmente, né, pelo público que a gente atende, é o que fica responsável pela família, muita demanda de Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, muita demanda de benefício de prestação continuada, de acesso a documento e a preocupação com a guarda dos filhos, a questão econômica. Dos homens, já falei que é de emprego, e dos adolescentes, estágio, e a gente colocou aqui a orientação para o FIES, porque a gente está numa instituição privada, não é a orientação para a vida, né? Para a vida, tá? E aí, com muita alegria, eu trago esse gráfico, que a formação de mediadores é um dos grandes desafios para a efetivação dos nossos projetos, né? Aí, como eu falei para vocês, 2018 é o ano onde a gente tem o maior número de mediadores em processo de formação, e aí isso teve um impacto muito grande nos nossos atendimentos, e que a gente está muito feliz, porque vai viver esse momento de novo agora, né? Está vivendo esse momento de novo agora. É uma coisa que é muito importante, essa articulação com a rede, e a pandemia, então, fortaleceu ainda. Então, assim, a gente tem parceria com a mediação comunitária, a gente tem parceria com cartórios. Aqui são só alguns exemplos de alguns eventos, né? De alguns eventos que a gente participou. A gente tem... Aqui tem um rol que é exemplificativo, né? Com laboratório, sem referência da mulher. Essa foto, para nós, ela é muito significativa, né? Quem for daqui de Sobral vai validar bem isso. A gente ficou dentro da Grendene. A Grendene é uma empresa, né? É uma empresa que ela é bem conhecida pela rigidez dos seus horários, dos seus tempos, como toda empresa que trabalha com produção precisa ser. E a gente tem uma parceria muito boa com a Grendene, muito boa. Nós chegamos a ficar cerca de um ano, todos os meses, indo fazer atividade dentro da Grendene, fazendo divulgação, né? E aí, hoje, uma das nossas marcas também é essa articulação. E nós temos uma parceria, que é uma das parcerias que a gente considera mais exitosa, mas, ao mesmo tempo, também é uma das parcerias que a gente mais nos preocupa, são as parcerias com laboratórios para realização do exame de DNA, né? Eu não sei direito como é a realidade e aí de onde vocês estão, mas, assim, nós temos uma dificuldade, né? Ainda esse acesso ao exame de DNA ainda não é tão disponível, e no caso aqui no Laço de Família, nós fizemos uma parceria com um laboratório privado, e se o assistido chega com um encaminhamento nosso, esse laboratório ele dá desconto, ele parcela um número maior de vezes, né? E é uma parceria que tem dado certo, porque mesmo as pessoas tendo muita dificuldade ao dinheiro para pagar, mas como há um desconto e há uma facilidade, a gente consegue, né? E aí a gente sempre traz essa ideia do acesso ao DNA como empecilho a demais direitos, né? Empecilho como obstáculo, como impedimento. A gente ainda tem, né,
a gente ainda tem uma dificuldade, esse aqui é um desafio, e a gente tem buscado vários caminhos, várias outras parcerias, várias articulações com o próprio Estado para tentar resolver. Uma outra coisa que nos alegra muito, e aí é muito em decorrência da parceria com a universidade, a gente tem sido também objeto de produção científica. Então, assim, a gente tem grupo de estudo, a gente tem parceria com as instituições, a gente tem uma parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública, né? Então, isso é muito legal. E quando a pandemia chegou, gente, só para vocês terem uma ideia, quando a pandemia começou, a gente tinha mudado recentemente para sede nova. Então, vocês imaginem a nossa empolgação. A gente sai de uma casa pequenininha, localizada nos fundos do estacionamento da faculdade. E a gente sai para uma casa grande, linda, no arco localizado aos pés de Nossa Senhora, no Arco do Triunfo. E aí chega a pandemia. E aí vamos nos reinventar. E aí a doutora Emanuela, que era a defensora pública que nos acompanhava na época, já havia tido a implantação do Sol, e aí a gente reuniu todo mundo com um webinário e fomos conversar com a rede socioassistencial de Sobral e dizer, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente fez todo o processo de formação, nos reorganizamos, foi criado um manual pela Defensoria de Mediação Online, e aí, com muita alegria, que Sobral, né, foi o Laço de Família em Sobral e o Sol de Fortaleza, com a doutora Rosane, então, a doutora Rosane de Fortaleza e a doutora Emanuela aqui em Sobral, que iniciaram as mediações online, e aí a gente teve que se reinventar com estrutura de acesso à internet, telefone institucional, reorganização, para a gente funcionar. E hoje a gente continua com a mediação online. O nosso atendimento hoje ele é híbrido. As pessoas chegam aqui na sede, inclusive a recepção ali tem bastante gente, mas a gente continua com o atendimento online. Ou a gente faz um primeiro atendimento online, caminha para a mediação presencial, ou a gente começa tudo online, a gente começa tudo presencial. Existem hoje essas duas possibilidades. E as redes sociais foram as nossas grandes aliadas, né? Então, aí é só um exemplo, né? De alguns banners, de algumas divulgações. E as redes sociais foram as nossas grandes aliadas e a nossa equipe participou. A gente está no interior, o uso do rádio ainda é muito presente. Aqui é um exemplo, aqui já é o doutor David, o defensor que sucedeu a doutora Emanuela. E o rádio é muito usado, né? O rádio ainda é muito usado. E aí, dependendo do horário, tem um público diferenciado para o rádio e a gente se utiliza muito quando a gente quer divulgar, quando a gente quer algum serviço. Outra coisa que nos enche de orgulho, todas as vezes que um defensor público assume um concurso, nós participamos do processo de formação desses novos defensores, né? O concurso para defensor está acontecendo, a gente já está na expectativa que serão os novos defensores. A gente sempre participa desse processo de formação, contando essa experiência aqui do interior do Ceará, né? Temos uma divulgação na mídia, isso nos alegra, porque é a possibilidade de alunos de outras pessoas pesquisarem. E quase terminando, né? Quase terminando, como eu falei para vocês lá atrás, que nós somos parceiros da Escola Superior de Defesa da Defensoria, nós participamos de uma pesquisa, né? Nós participamos de uma pesquisa. Deixa eu só pegar aqui. A gente ensaia tudo, deixa tudo direitinho e eu não estou localizando o arquivo, viu, André? Mas já dá certo. A gente deixa tudo prontinho, não é? Janaína, você podia me ajudar com o relatório? Eu acho que eu mexi em alguma coisa. Posso, Cláudia, eu vou compartilhar para você. Eu mexi em alguma coisa que eu não deveria, né? Mas faz parte. E aí, gente, essa pesquisa, a gente foi, né? A gente fez um contato com a Escola Superior da Defensoria Pública. A Escola Superior da Defensoria Pública criou um aplicativo lá de pesquisa, e aí nós nos utilizamos dos alunos para fazer essa coleta. E essa pesquisa tem uma importância incrível para a gente, porque todas as nossas ações agora,
elas são ações planejadas a partir dessa pesquisa, né? Que esse relatório Mapeando a Mediação Familiar está disponível no site da Defensoria, na aba da escola. André, pode passar, Janaína, pode passar, para a gente ler. Pronto, aí é só, depois você pode passar lá para os gráficos, né? Pronto, pode passar aqui os gráficos. Pronto, aqui. Então, assim, um perfil que a gente já conhecia, né? Eu acho que é muito próprio da maioria dos serviços, que a maioria do nosso público ela é feminina, né? Isso é um padrão meio que muito presente nos serviços, mas o que nos chamou a atenção é que a gente tem percebido um número crescente de presença masculina como sendo a pessoa que procura o serviço, né? Isso para nós também já aponta, né? Já aponta algumas novas possibilidades nesse sentido. O próximo, Janaína, por favor. Pronto. E aí, o dado muito interessante para a gente foi essa definição de faixa etária, porque a gente percebe que o maior público que a gente atende é a mulher de 29 a 32 anos, né? E isso tem demandado para a gente uma articulação com os outros serviços de saúde, na oferta de educação em saúde, na oferta de outros serviços, né? Então, a gente percebe, a gente tem esse retrato de qual é o perfil dessa mulher que a gente recebe. Pode passar. Janaína? Pronto. Aqui, essa organização da localidade foi incrível, porque nós estamos reorganizando os nossos serviços de mobilização, de divulgação, nos territórios de onde mais demanda, né, as famílias. E aí o Serviço Social está fazendo um trabalho muito interessante do pós-mediação, né, de tentar reencontrar essas famílias que passaram pela mediação. Então, a gente está fazendo ações em alguns territórios, buscando o contato do pós-mediação e para tentar entender, né, se há um novo atendimento, qual o impacto da mediação nesse atendimento, né, qual o impacto da mediação na solução, na reconfiguração, né, desse conflito familiar. Pode passar, Janaína. Aí, os distritos, a gente tem pouco acesso aos distritos, né? Isso também, para nós, indica uma situação interessante, porque a gente tem feito um contato maior com a rede socioassistencial que está lá nesses territórios. E aí é tão interessante, o distrito de Aracatiaçu, que é um distrito bem distante, é o distrito que a gente tem o maior número de famílias. E ele é bem distante. Mas isso é causado por quê? Por conta da equipe socioassistencial de lá, que é uma equipe que, nesse momento, teve um acompanhamento maior. Inclusive, a gente capacitou alguns profissionais para identificar assim, quando a demanda for de divórcio, que documento precisa, quando a demanda for de solução de união estável, que documento precisa. E os próprios profissionais lá da rede socioassistencial vão fazer essa orientação para os assistidos, né? Pode passar, Janaína. Profissão, né? A maioria das pessoas tem o não informado, e aí depois a gente foi tentar um detalhamento disso, né? Entender o que era esse não informado, e aí a gente chegou a uma análise que o não informado é aquele que não tem uma formação específica e faz o que aparece, né? Então, assim, na hora que teve lá o servente de pedreiro, é porque aquela pessoa se identifica como servente de pedreiro e tem habilidade para fazer aquela atividade. O não informado, ele faz o que aparecer, ele faz qualquer coisa, e aí foi a maior demanda, né? Seguido da dona de casa e do auxiliar de profissão, e aí o auxiliar de profissão é uma decorrência da parceria com a Grendene, né? Uma decorrência disso. Pode passar, por favor. Pronto, aí continua. Aqui é interessante, a gente tentou entender quantas pessoas estavam envolvidas, né, nesse atendimento da mediação, na busca pela compreensão desse conflito. E a maioria dos nossos atendimentos são 2 pessoas envolvidas, e aí isso nos remete ao divórcio, isso nos remete à pensão alimentícia, né?
E esses casos onde aparecem 3, 4 ou mais pessoas envolvidas, são casos que envolvem adolescentes, são casos que envolvem idosos, são casos que envolvem filhos maiores. E quando há esses casos, essas pessoas também são convidadas para estarem presentes. Pode passar, Janaína. Pronto. As demandas que nós atendemos, né? O divórcio é o carro-chefe, né? O divórcio, ele é o divórcio, solução de união estável, né? Ele é o carro-chefe. E aí a gente fez essa estratificação para a gente tentar entender essa relação também. A gente tem sido muito procurado também por solução de união estável homoafetiva, e isso, inclusive, foi uma demanda que foi colocada por um dos CRAS, né? E essa estratificação, para nós, ela é importante para a gente tentar compreender a complexidade desse divórcio, que outros elementos esse divórcio envolve. Pode passar. Pode passar, Janaína. Alimentos, em seguida, investigação de paternidade e maternidade. A gente está com um caso mega interessante, que é um homem adulto que, depois de 42 anos, descobriu sua mãe biológica e está tentando construir aí esse novo contexto. Enfim, então, surgem muitas demandas interessantes nessa relação de investigação de paternidade e maternidade. Todavia, a questão da paternidade biológica, para nós, ainda há um empecilho do DNA, né? As questões de guarda também estão muito presentes. As questões de guarda, nas questões de guarda compartilhada, a gente tem uma atenção muito grande no acompanhamento de como é que esse processo de guarda ele tem se construído, principalmente porque nós já tivemos casos de atendimentos de identificação de situação de violência, né? Situação de violência quando essa criança está na companhia de um dos seus responsáveis. Então, e aqui a gente conta muito com a parceria do Conselho Tutelar e também da Secretaria de Segurança, que hoje a doutora Manuela que era a defensora que nos acompanhava, e a secretária de Segurança. Pode passar. E aqui as principais demandas que foi mais que a gente fez. Nosso carro-chefe é mediação e seguida da orientação jurídica, tá? Então, a gente tem um fluxo muito bem definido, né? A gente tem uma clareza de que a mediação não vai resolver tudo. A gente deixa muito claro as diferentes possibilidades que esses assistidos que nos procuram, eles podem ter. E aí, essa parceria com a Defensoria é incrível, porque a gente consegue rapidamente fazer os agendamentos, a organização de orientação jurídica. E é uma orientação jurídica de alguém que já passou por um acolhimento. Então, a pessoa vai para essa orientação jurídica, mas mais ou menos já com uma fala mais organizada, com uma demanda mais elaborada, porque ela já passou por uma orientação jurídica, né? Eu acho que esse era o último, né, Janaína? A nossa resolutividade, pronto, né? A gente considera que nós temos um bom índice de resolutividade, né? A maioria das situações que chegaram para a gente nesse recorte temporal, que foi de abril de 20 de abril de 2021, que foi a nossa amostra, 36% resolvidos, e os arquivados, a gente até diz, como é que está essa história dos arquivados, né? A gente considera arquivado quando aquela demanda que ele buscou foi atendida, seja atendida por mediação, seja atendida pela orientação jurídica ou pelos outros encaminhamentos. Tem mais alguns, Janaína? Acho que agora é o último mesmo, né? Pronto, aqui os pontos de destaques, aí eu meio que já falei. Aí, Janaína, pode cancelar essa apresentação para a gente voltar ali para outra, né? Pronto. E esse material ele está completamente disponível lá ele tá disponível na Escola Superior da Defensoria. A gente assim, é muito feliz com o que a gente faz aqui. A gente tem muito orgulho porque a gente contou com a presença da doutora Elizabeth, que é a atual Defensora Pública Geral. Veio a equipe da Defensoria para cá, para Sobral, estiveram conosco aqui no Laços, né? Para dividir essa experiência. E a partir de então,
todas as nossas ações, elas têm sido pautadas por esse relatório, né? Os fluxos, a organização. Foi a partir disso que a gente fez uma alteração no acolhimento, né? Então, hoje o nosso carro-chefe aqui é o acolhimento, né? O nosso carro-chefe é o acolhimento. E eu queria partir aqui dos momentos finais, estou com muita vontade de conversar com vocês, né? E a gente sempre deixa essa mensagem com todo mundo que a gente conversa com a equipe, e a equipe já ouviu isso aqui diversas vezes, né? Mas a gente tem que ter um mantra de que nós somos um espaço de acesso à justiça, seja pela mediação, seja pela conciliação, seja pela orientação jurídica, seja pela ação judicial, seja por encaminhamento. E aí a gente faz, né, apresenta aqui, divide um pouco com vocês a fala do professor Ricardo Goretti, que é um professor lá do Espírito Santo, que ele traz a seguinte ideia, né? Acesso à justiça como um direito fundamental a uma tutela ou prestação, um potencial para a consagração de uma ordem de valores, direitos e interesses essenciais para o indivíduo que se encontra em situação de lesão ou ameaça a direito. E é um direito que pode ser consagrado mediante o percurso de diferentes vias. A gente compreende que nós não somos a única via, né? Desde que essas vias sejam efetivas, que pacifiquem o conflito, que sejam tempestivas, que produzam resultados em um prazo razoável. A gente tem muita preocupação, a gente usa a expressão aqui no interior de não botar o povo para andar. Se é uma demanda que a gente não atende, mas pode ser atendida pelo Paulo lá no Sejus, que a gente faz o contato com o Paulo, ver que tipo de encaminhamento pode ser feito, né? Se é uma demanda que é para ser encaminhada para os núcleos de prática jurídica das instituições, e esse assistido já está aqui com a gente, está com os documentos, a gente já digitaliza esses documentos e já encaminha. Então, a gente entende que a gente precisa ter esse cuidado com o prazo, né, com o tempo, e também com ele, não, como a gente diz no interior, não botar o povo para andar, né? E que sejam adequadas, que atendam às particularidades do caso concreto. Por isso que a gente faz uma defesa que o acolhimento ele é tão importante. O acolhimento ele é muito importante, porque é no acolhimento que eu vou entender direito o que é aquele caso. A gente tem muitos casos que a gente primeiro encaminha para o CAPS para depois marcar a mediação. E eu estou nesse caminho desde 2014 e eu lembro que eu dizia assim, não, a gente tem que marcar a mediação logo. Eu lembro que eu falava assim, olha, quando o assistido entrar aqui, ele de imediato já tem que sair com a data de mediação marcada, que é para ele ter clareza de que a gente vai ser sério, de que a gente vai atender com rapidez, né? E eu fico feliz porque nesse momento de construção hoje eu penso bem diferente. Olha, a gente precisa primeiro entender, né? A gente primeiro precisa entender esse caso. O acolhimento tem muita importância nesse sentido, é o que a gente mais tem investido no acolhimento. E às vezes quando os alunos chegam assim, professora, como é que é o fluxo? Eu disse, olha, a gente tem um fluxo definido, mas a gente tem de todo jeito, né? Tem situação que no acolhimento a gente já marca a mediação, tem situação que no acolhimento primeiro a gente faz um encaminhamento, uma escuta psicológica, tem acolhimento que primeiro a gente entra em contato com o CAPS, tem acolhimento que depois a gente faz a orientação jurídica, porque a gente tem muita clareza que a gente tem que atender a particularidade do caso concreto. E finalizando, né, já partindo aqui para os momentos finais, para a gente conversar um pouco, a gente tem parte da equipe psicossocial que vai participar agora do processo de formação de mediação. Isso para nós tem uma importância muito grande, porque vai ser essa equipe vai ter uma compreensão maior, né? Vai ter uma imersão nas práticas do processo de formação e isso vai ser muito importante para a gente, né? Então, muito obrigada, né? Queria estar muito presencial para a gente poder conversar. Queria muito ter vocês aqui. E aproveito para estender o convite, né? Quando estiverem aqui em Terras Alencarinas, né? Quando estiverem por aqui. Vládia está devendo essa visita faz tempo. Estou cobrando aqui em rede nacional, gravada. Será um grande prazer,
né? Será um grande prazer. A parceria com a Comissão de Mediação, ela é muito forte, né, Vlad? Ela é muito forte. É uma parceria que agrega. A gente fica muito feliz quando a pessoa diz assim, eu já tenho advogado. A gente diz, quem é seu advogado e traga para junto da gente, né? Então, assim, essa semana mesmo aconteceu uma situação dessa. Quem é seu advogado? Ela veio nos procurar, ela estava com um advogado com situação de BPC, mas essa situação de BPC, Cláudia, tinha uma importância para a compreensão da nova configuração familiar, e a gente, quem é seu advogado? Ligamos para o advogado e, assim, é muito feliz quando o advogado diz assim, que bom que você me procurou, porque compreender que o divórcio já aconteceu e você já tem encaminhado o termo de acordo, né, do divórcio, isso vai ser muito importante para a nova configuração familiar e vai ter impacto na renda. Então, isso vai ser importante para o processo, né, lá para essa busca do benefício previdenciário. E é isso, estamos à disposição, se alguém quiser nos conhecer, participar, né? Estamos muito abertas para aqueles que aqui estiverem, que têm vínculos com o ensino superior, com a universidade, nós estamos muito abertos para a pesquisa, para o uso de dados, por isso a construção desse relatório, porque a gente queria construir dados primários que ficassem disponíveis para as pessoas, para não ser preciso pedir autorização do Conselho de Ética, né? Então, esse relatório já atende essa necessidade. E é sempre um prazer. Aqui em Sobral, todo mundo está misturado, mediação judicial, comunitária, no SOL. E reforçar a importância da articulação com a Secretaria de Segurança Cidadã, que a secretária atual é a Manuela, né? E aí tem sido muito interessante essa relação entre mediação de conflitos e prevenção da violência. Então, agora a gente está vivendo um processo de formação de novos guardas municipais. Nós fazemos parte desse processo de formação, né? A Secretaria de Segurança tem um grupo de jovens, que é o chamado Jovem Guarda. Nós também somos parte dessa formação. O território onde a gente está atuando, que a gente está fortalecendo a nossa atuação, é o mesmo território onde está sediada a Secretaria de Segurança. Então, a gente está construindo um desenho muito interessante, né? E aí antes a gente estava muito focado na questão da mediação familiar, e hoje a gente está vivenciando um momento da mediação como prática de prevenção de violência e uma aproximação muito grande com as práticas de violência doméstica. Porque no nosso acolhimento, né, na medida que a gente oferece mais oportunidades de acolhimento, as demandas de violência doméstica, elas estão mais presentes, né? Então, muito obrigada, muito feliz por essa oportunidade. É uma honra muito grande estar participando aqui de Sobral nessa ação do NUPEMEC, que é um órgão que a gente tem tanto apreço, tanto zelo, que a gente dá tanta importância, porque por isso que eu mostrei o gráfico, que os nossos atendimentos, o nosso trabalho, ele se aperfeiçoa na medida que nós temos novo grupo de mediadores formados pelo NUPEMEC. E a gente está com essa esperança agora, né, Mariana? Que a região norte do Ceará vai dar um impulso muito grande aí nessa prática da mediação. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Acho que em nome de todos eu posso dizer que foi muito maravilhoso esse nosso encontro. Muito relevante esses dados que tu apresentaste. A gente já quer a cópia, até para estudar, para entender um pouco melhor de que forma a gente também pode contribuir para esse crescimento. Muito importante essas considerações que tu fizeste, assim, realmente, vocês têm um trabalho que é muito significativo, que é muito próximo da população. A gente tem um espaço para quem quiser fazer alguma pergunta para a Cláudia, já vi que tem uma pergunta, inclusive, no chat, indagando se os profissionais, os conciliadores que atuam com vocês são voluntários. Essa pergunta é boa. Nós somos remunerados, uma alegria grande. A gente é muito orgulhoso, né? Mas é um orgulho legal. Nós somos remunerados, né? Então, assim, só para vocês entenderem. Como parte do convênio, por exemplo, o que coube à defensoria, a questão de tecnologia, de informática. Então, só um exemplo muito claro, muito simples. Eu estou falando com vocês num equipamento de informática que é da Defensoria Pública. Eu não sou servidora pública, mas eu tenho senha e acesso à nossa defensoria, para
acessar processos. Toda essa parte de expertise de tecnologia é da Defensoria Pública do Estado do Ceará. A parte de estrutura, de pagamento de profissionais, é do centro universitário. Eu sou contratada como professora, parte da minha carga horária, a maior parte hoje, né? Antes não era, a maior parte hoje, eu estou aqui no projeto e toda a equipe é remunerada pelo Centro Universitário UNITA. A relação de trabalho é com o UNITA, né? Então, assim, a equipe de mediadores, ela é mediadora aqui, né? Cláudia, mas aí as meninas podem atuar só como mediadoras? Não, elas são contratadas na instituição. Se elas tiverem carga horária disponível, e, por exemplo, se elas tiverem informação para estar em sala de aula, isso também pode ser feito, né? O importante é que elas estão vinculadas à instituição e nós somos remunerados o vínculo formal de trabalho, né? O vínculo formal de trabalho é com a instituição. Os voluntários que nós temos é aquela situação do programa Unidos da Defensoria, né, que são os regressos. Inclusive, Mariana, a gente fez uma consulta ao Ministério do Trabalho, a gente abriu até uma demanda aqui, junto ao auditor do Ministério do Trabalho, porque existe um número da Classificação Brasileira de Ocupações como mediador. Mas quando o Recursos Humanos vai cadastrar como mediador, não existe esse item lá no E-Social. Aí nós abrimos aqui junto ao Ministério do Trabalho, né, junto a um auditor aqui no Ministério do Trabalho de Sobral, essa demanda. Porque a gente quer que os crachás das meninas estejam como mediador. Mas isso não muito importante. Pois é, isso não foi possível ainda por conta do E-Social, que é alguma situação no sistema que eles precisam fazer. Né? Mas, sim, com muito orgulho, com muita alegria, eu tenho um orgulho muito grande de usar parte do meu tempo remunerado para trabalhar com mediação. Isso me alegra muito. Realmente uma relação assim, muito, muito simbiótica do projeto com a Defensoria e com a Universidade, muito positiva, assim, e sempre foi. Eu acredito, assim, do tempo que eu me recordo das visitas e da apresentação, sempre foi muito ligado. E é uma parceria que deu um fruto muito bacana. A Jane está com a mão levantada. A Jane pode abrir teu microfone e pode fazer suas considerações também, fica à vontade. Oi, Cláudia, tudo bem? Que prazer revê-la, viu? Fico muito feliz por você estar cada vez mais engajada, né? E agora ser estrutura dos cursos de formação. Você merece muito pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo seu esforço. Estou validando tudo que eu posso na recordação que eu lembro de você durante o curso, né? De formação de conciliador e mediador, que você vinha de Sobral e ia lá para o juizado acompanhar as mediações, assim, eu disse, nossa, como ela é esforçada. Então, eu estou recordando isso e lembrando e gostaria de mencionar sobre isso. Cláudia, é muito lindo o projeto, inclusive eu conheci, né, quando eu fui para Sobral, eu acho que você estava até aí, acho que sim, foi quando a universidade entra, então, eu acho muito importante essa relação da universidade com a Defensoria Pública também. E um ponto, Cláudia, que você mencionou, que eu também ressalto a importância, é sobre o acolhimento, que você disse, é o nosso carro-chefe, né? O acolhimento. Então, eu queria saber de você, o que é que o profissional, conciliador e mediador tem que fazer para que esse acolhimento seja realizado de forma efetiva e seja um diferencial? Pronto. A gente organizou, Jenny, a gente brinca que tem a escala de acolhimento, a gente fica parafraseando aqui com o profissional de saúde. Então, eu vou te dar um exemplo muito prático. Hoje, né, eu tenho alguém que está na agenda para mediação e eu tenho mediadores que estão disponíveis para o acolhimento. O acolhimento, a gente tem o maior cuidado para assim, não entrar no conflito, ser um momento para entender quem é aquela pessoa, que demanda ela traz. E aí a gente montou um instrumental muito simples, né? Um instrumental muito simples de acolhimento, para tentar entender de que território ele é, né? Que ele faça um relato sobre por que ele veio nos buscar. E quando eu tenho que a gente está investindo nisso, é porque a gente fica o tempo todo. Será que a gente não está entrando já em uma temática que é da mediação, por exemplo, né?
E um dos principais objetivos também do acolhimento, Jeane, é porque, às vezes, chegava na mediação faltando determinados documentos, faltando coisas que a gente poderia ter visto antes, né? E que isso lá no início a gente não viu. Hoje, uma das nossas grandes preocupações no acolhimento, Jeane, é entender o contexto de violência. É entender o contexto de violência. Inclusive, a gente tem participado de momentos, né? Como equacionar a violência, mediação, que nível, é possível categorizar nível de violência, mas ela quer, mas ela não quer, né? Então, assim, hoje a nossa principal demanda no acolhimento é identificar essa situação de violência para a gente saber como lidar com isso, como tratar. Não está fechado, não está fechado. A gente está construindo direto. Agora, uma coisa é fato, depois que a gente deu uma redimensionada nesse acolhimento, colaborou muito com mais qualidade das mediações, porque detalhes como acesso a documento, né? Pronto, ontem chegou uma pessoa e disse assim, olha, eu tenho o documento, mas não tenho, porque eu preciso da segunda via. Eu disse, beleza, então vamos cuidar da segunda via dos seus documentos, depois a gente vai fazer esse paralelo. Então, a grande... E aí, assim... de cidadania, né? Acaba fazendo Isso. E aí, como a gente tem a parceria muito forte com a rede da Prefeitura Municipal, com os órgãos e tudo, e também tem alguns elementos que facilitam. Por exemplo, hoje, o único curso de serviço presencial que nós temos em Sobral está sediado na instituição. Então, eu brinco, eu digo, a maioria dos assistentes sociais que estão no serviço são nossos egressos. Então, isso facilita muito o contato, né? Dessa parceria com a instituição facilita. Aí, Jeane, a gente tirou o birô da sala de acolhimento, deixamos só cadeira, não tem mais birô na sala de acolhimento, é uma pranchetinha, para ver se a gente consegue ter uma aproximação maior com essas pessoas. E, como eu te disse, a gente montou esse instrumental onde a gente deixa muito aberto o profissional que está fazendo acolhimento conversar com essa pessoa sobre qual é o conflito, e a gente entende esse momento como um momento meio... Não é pré-mediação, a gente tem muita clareza disso, mas é muito mais de tentar corrigir também algumas situações que já aconteceram. Assim, eu não me envergonho de falar, porque eu sei que isso acontece. Na hora da mediação, a gente diz, nossa, o filho já é maior, cadê ele? Cadê o filho maior? Ninguém se percebeu disso? Nossa, cadê a documentação que era para estar aqui, que não está, né? Nossa, na hora da mediação, situação de violência doméstica é clara, e a gente não percebeu isso, né? E esse acolhimento também fortalece muito a atuação do psicossocial, porque aí a gente aciona o serviço social, a gente aciona a psicologia, a gente está construindo uma parceria com o curso de medicina, por conta da curricularização da extensão. Então, demandas de saúde nos atravessam toda hora as demandas de saúde nos atravessam. E aí, esse trabalho psicossocial tem sido muito importante nesse sentido, entendeu? Ontem, uma senhora veio nos procurar, olha, porque eu estou muito doente da coluna, ela não conseguia nem ficar sentada, com dor na coluna, sentava, ficava em pé, sentava, ficava em pé. E aí, a Moara, que é a mediadora que estava com ela, que disse, professora, a gente precisa pensar em alguma coisa em relação à questão de saúde dessa mulher, porque ela não consegue nem conversar direito com a gente de tanta dor, e ela está sem uso de medicação. Eu disse, para um pouquinho, vamos cuidar desse aspecto psicossocial para preparar melhor para a mediação. E aí, nesse sentido, gente, o acolhimento, ele nos permite. Mas é como eu te disse, está em aberto. Está em aberto. A gente tem uma brincadeira aqui, viu, Paulo? Que a gente diz assim, não vejo de vir semana que vem, não, porque pode ser que semana que vem a gente tenha mudado alguma coisa, porque a gente está em constante construção, em constante conversa, e hoje o acolhimento e o psicossocial, a gente já avançou muito na mediação, então a gente fica muito feliz com isso, né? As técnicas de mediação, a forma de organizar a mediação, nós avançamos muito. E a gente está investindo agora nessa questão mesmo do acolhimento e do psicossocial. Jeane, pronto, a nossa psicóloga hoje está numa atividade que é uma demanda que a rede de saúde nos colocou.
é a questão de suicídio entre adolescentes, que é um indicador que tem crescido muito, né? Então, assim, como pensar isso? Será que nos nossos acolhimentos a gente consegue... A gente tem muita clareza de qual é o nosso foco, que é a mediação de conflito familiar, aquelas demandas que a gente apresentou. A gente não foge disso. Mas a gente sabe que nesses acolhimentos podem surgir demandas que a gente pode encaminhar para a rede, né? E aí, nesse sentido, aqui sou eu, Cláudia, que estou falando. Eu acredito muito na prática da mediação, mas eu acredito muito nessa prática da mediação aliada a um trabalho psicossocial, né? Essa necessidade de estar aliada com a equipe de psicólogos e assistentes sociais para o trato dessas demandas que a mediação, né, traz, né? É isso. Então, pelo que eu entendi, o acolhimento é como ele se consistisse numa etapa, né, dentro do projeto Laço de Família, né, que consiste em proporcionar um ambiente confortável, investigativo do conflito e dar esse apoio psicossocial e até de cidadania. Isso. E aí, assim, pode ser que naquele acolhimento a gente já vai agendar a mediação e pode ser que primeiro a gente vá buscar apoio da rede socioassistencial, né? Tá bom. Aí é aquilo que eu falei, é muito caso concreto, é muito questionável. Os alunos ficam doidinhos, Jeane, porque eles pensam que vão chegar aqui e vão encontrar assim. Uma vez o aluno falou assim, fala, professor, vocês não têm etapas definidas? Não temos. Mas a gente tem clareza de uma coisa, o caso concreto vai nos sinalizar, né? E aí, como eu falei, na mediação a gente avançou muito, né? Está tudo muito organizadinho, os termos, os caminhos, o processo para orientação jurídica com homologação. O nosso desafio agora é o psicossocial e o acolhimento, né? Show. Pode baixar minha mão, Mariana. E eu esqueci, eu fico tão empolgada de falar. Muito obrigada, Jeane, eu aprendi muito contigo. Mariana, até hoje eu me lembro do caso do marceneiro e dos móveis, que toda vez nas minhas aulas eu dou esse exemplo. Nossa, Muito obrigada. não era de Harvard, mas era os casos complexos, né? Era Obrigada, daqui mesmo. Jane, obrigada, professora Nada. Cláudia. Eu acho que a gente já está encaminhando para o nosso final. Realmente foi excelente esse nosso momento juntos. E antes da gente encerrar mesmo, eu queria convidar a Ana Karine, que o Instituto Jus Diálogo estava promovendo um sorteio para a Semana de Homenagem aos Conciliadores. Então, eu não sei se a Ana Karine ainda está por aqui. Já. Bom Aqui, dia, bom Karine, dia. tudo bem? Olá, Cláudia, Jeane, Mariana. Vai Tudo ser bem? agora o sorteio, Vai isso? ser agora, Ao vivo. ao Meu vivo. Deus, deixa eu dizer aqui para o povo entrar, quem está aqui ainda. Acho que todos estão aqui, né? Deixa Se eu não ver. tiver, a gente depois diz se alguém Muito ganhar. divulgado. Divulguei bastante. Eu não sei se eu posso compartilhar a tela para vocês verem. Pode. Posso? Se tu tiver com habilitação, pode sim. Espera aí. Janela, cadê? Ai, tá aqui. Vocês estão vendo? Sim. Uhum. Aí tá aqui Tem o nome das pessoas, tá? Dos inscritos. Foram 53 inscrições de vários mediadores, conciliadores do Estado. Sobe um pouquinho, Karine. Tá misturado. Tá misturado. Karine, fecha essa telazinha que tá aí, ó. Vamos juntar e combater. Vê se tu consegue fechar. Ai, meu Deus, onde é que tem essa? Vamos juntar e combater. Esse É aqui, né? Ah, tá, pronto. Aqui. Tá procurando teu nome, é Jeane. Não, eu não me inscrevi, não, que eu queria concorrer com as pessoas que eu tô torcendo, não. Eu também não me inscrevi, não. Não. Pronto, posso. Pode sim. Cruzem os dedos. Cruzem os dedos. E lá vamos agora. Quem será? Patrícia Filgueiras Borges. Vocês A Patrícia é servidora, conciliadora do Sejusc de Horizonte. Não sei se ela está aqui hoje, mas é um conciliador nosso de muito tempo. Olha, fiquei muito feliz com esse resultado. Vamos aqui tira um print na tela. No grupo. Captura. Pronto. Vou até colocar no grupo deles que eles se inscreveram. Acho que ela estava aqui esses dias, não sei se ela estava aqui ontem.
É bom dar um print na tela, né? Já fiz aqui, até para a gente divulgar no grupo quem ganhou. Salvar esse sorteio, para colocar esse sorteio antes. Sorteio. Muito bacana. Ana Karen, obrigado por esse teu presente aqui para os nossos conciliadores. Em nome da Patrícia também já deixa aqui o nosso agradecimento em nome da equipe dos Sejusques, assim, vai ser uma oportunidade muito bacana para eles fazer um curso tão diferente, assim, com a perspectiva da CNV, que ela é riquíssima. Então, assim, obrigado por ter nos lembrado, assim, lembrar da gente nesse momento, assim, ter disponibilizado esse presente, um presentão, assim, para todo mundo. Que bom que a Patrícia, depois a gente vai entrar em contato com ela, que ela possa participar e desfrutar desse momento. E, assim, é só compartilhar um pouco para que a gente juntos possamos crescer cada vez mais, né? Nessa arte, nessa missão de compartilhar um pouco da cultura de paz. Obrigada também a Cláudia. Hoje a gente encerra oficialmente a parte virtual da nossa semana. Amanhã a gente vai ter um encontro presencial. Só um detalhe. A Ana está fazendo uma pergunta aí para a Karine, que ela quer saber sobre o link para quem tem interesse. Oi, Ana, tudo bem? Sério? Pronto, Karine. Tudo bem, amanhã mata saudades. Sim, com certeza. Ana Karine, tu pode mandar aqui no chat também o link do curso para quem de repente quiser mais informações, quem quiser se inscrever, quem não ganhou o sorteio quiser participar de outra forma, tu pode colocar aqui para eles que a gente faz a divulgação também. E André, eu vou pedir para tu colocar novamente o link de presença. Hoje a gente realmente está encerrando a parte virtual. Amanhã de manhã a gente vai ter 10 horas no Fórum Clóvis Bevilacqua, lá no Auditório Floriano Benevides, o nosso encontro presencial. Vai ser um momento assim de bastante interação, vai ser um momento que a gente vai rever todos vocês. A gestão do tribunal vai participar. Vamos homenagear e premiar aqueles conciliadores que estão no Sejusc aqui de voluntários há mais tempo. E vai ser um momento assim que a gente vai realmente estar aqui, dar um abraço em cada um. Olha o spoiler. Não vai sair os nomes, mas quem vai ser homenageado já está sabendo, e realmente é em nome de todos que a gente quer fazer esse agradecimento. Então, espero vocês amanhã. Um grande abraço a todos. Tchau, gente. Cláudia, pode vir, viu, Cláudia? De Sobral para Pois é, eu estava brincando aqui, pegar meu jatinho. Tem aeroporto agora.